Olá, bem-vindo ao nosso curso de Introdução à Bíblia. Nós estamos utilizando esse material nos cursos de Introdução à Sagrada Escritura que temos ministrado aqui na paróquia de Nossa Senhora das Graças, bem como em outras localidades. Então, que você possa desfrutar desse material para você conhecer melhor a Palavra de Deus e, conhecendo melhor a Palavra de Deus, amar mais e seguir com mais fidelidade, mais amor a Jesus de Nazaré. Então a Bíblia, na verdade, não é um livro, é um conjunto, uma biblioteca. São 73 livros divididos em dois blocos. Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, com 46 livros. Segundo Testamento, ou Novo Testamento, com 27 livros. Lembrando que esta palavra testamento é a tradução latina da palavra grega diatheke, que significa aliança, que é a tradução da palavra berit no hebraico. Então, Primeiro Testamento pode ser pensado como primeira aliança, Segundo Testamento como segunda aliança. A primeira aliança de Deus com o povo de Israel e depois a aliança de Deus com o povo cristão, os discípulos e discípulas de Jesus e, por consequência, com toda a humanidade. Então, se trata de um livro da aliança que fala como que se vivia este relacionamento, esse compromisso de aliança entre Deus e o povo de Israel e, posteriormente, entre Deus e toda a humanidade. O grande divisor de águas é a pessoa de Jesus. É com Jesus que nós temos consciência de que esta aliança é feita para toda a humanidade. O Antigo Testamento, nós temos textos e tradições que vão desde 1250 a.C. até o ano 50 a.C., então 1200 anos de composição, de tradição oral e composição literária, ao passo que o Novo Testamento nós temos tradições orais e escritos que vão desde o ano 30 depois de Cristo até o ano 115 depois de Cristo. Então, uma média de 80 e poucos anos de composição de tradição oral e composição literária. O Antigo Testamento foi escrito nas línguas hebraico e aramaico, ao passo que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quais os materiais utilizados? Foram utilizados materiais como papiro e pergaminho. Papiro é uma planta e o pergaminho é couro de animal. O pergaminho ele tem uma durabilidade maior que o papiro e eram estes os materiais utilizados para a fabricação de material para ser utilizado na escrita. Em relação à Bíblia, nós temos que ter a consciência entre uma distinção entre um texto da época e um texto sobre a época. De modo geral, os textos bíblicos eles narram histórias e fatos que, depois de muito tempo refletidos, contados, transmitidos, pensados, repensados, teologizados, foram postos por escrito. Então, a rigor, nem quando nós pegamos a Bíblia, nenhum fato ali escrito, a sua redação foi feita no momento do fato acontecido. Foi normalmente séculos, anos depois daquele fato acontecido, que aquela história é registrada para guardar-se para a posteridade, né? Então, isto aqui exige no nosso estudo vai exigir um pouquinho da complexidade, porque nos nossos gráficos nós vamos mostrar, fazer a distinção entre textos que surgiram nesta época e textos que falam sobre esta época, determinada época, mas que não foram escritos naquele contexto. Então, para você ter noção aí que a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, quando você pega o livro da Bíblia na sua mão, você está pegando uma coletânea de 73 livros, escrito por autores diversos, em épocas diversas. Às vezes de uma página para outra nós temos séculos de diferença, tá certo? E em diversos gêneros literários. Quando nós falamos em cânon bíblico, nós falamos da lista dos livros sagrados que os judeus consideraram como sagrados para o Antigo Testamento e o povo cristão considerou como sagrado para o Novo Testamento. Então, o cânon hebraico, a Bíblia hebraica, é composta de 3 partes: Torá, Nebim, Ketubim, lei, profetas e escritos, sendo que os profetas podem ser anteriores e posteriores, compostos de 39 livros. Ao passo que o cânon oficial da Igreja, que é o cânon da Vulgata, a Bíblia Latina, nós temos no Antigo Testamento
o Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, totalizando 46 livros, né? 46 livros, ou seja, nós temos 7 livros a mais que foram originalmente escritos em gregos e que fazem parte da Bíblia grega, ou seja, que faz parte do Antigo Testamento escrito em grego, traduzido para o grego no século II a.C., mais os 27 livros do Novo Testamento, né? Em relação ao Segundo Testamento, nós temos evangelhos, Atos, as cartas paulinas, cartas deuteropaulinas, cartas pastorais, cartas católicas, Hebreus e Apocalipse, totalizando 27 livros que, entre comunidades católicas e comunidades protestantes, não há diferença alguma. Livros apócrifos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitos outros textos foram escritos que eram utilizados nas comunidades, mas que não eram considerados normativos para a fé. Então, eram textos que mostravam a piedade religiosa, a devoção do povo, mas que não eram considerados normativos para a fé. Mas eles estão aí disponíveis para quem quiser tê-los. Estão disponíveis aí na internet, nas livrarias católicas, todo mundo tem acesso a isso. Por que eles foram considerados apócrifos, escondidos? Por quê? Porque justamente continham doutrinas e ideias que eram contrárias à fé, tanto do povo de Israel no Antigo Testamento, quanto a fé cristã no Novo Testamento, né? Mas eram textos religiosos que foram escritos no mesmo contexto, mas que não foram considerados como normativos para a fé. As principais traduções bíblicas, nós temos a tradução grega que é chamada 70, que foi feita no século II a.C., traduziu-se todo o Antigo Testamento para o grego, porque era a língua hegemônica da época, e nesta tradução acrescentaram mais 7 livros, que são os livros que pertencem à nossa Bíblia Católica. Depois, já na era cristã, São Jerônimo traduz toda a Bíblia para o latim, a Vulgata. E em relação às línguas modernas, no caso, a nossa língua portuguesa, em 1680, a primeira tradução feita por um pastor calvinista chamado João Ferreira de Almeida. O texto bíblico e suas dificuldades. Nós não temos os textos originais da Bíblia. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias, fragmentos de cópias e cópias. E quando se compara uma cópia com a outra, nós percebemos inúmeros erros. Erros que foram sem intenção, às vezes troca-se uma letra. Erros que foram intencionais, ou seja, quando, por exemplo, o texto ele está em função da fé. Então, quando, por exemplo, a fé da comunidade muda, então se muda alguma palavra, algum termo no texto bíblico, né? E a ciência que se debruça sobre esta comparação de todos esses mais de 5.600 pergaminhos que temos hoje em dia, notícia da Bíblia, é a chamada ciência da crítica textual. Ou seja, pessoas dedicam sua vida a comparar esses manuscritos e propor para nós um texto que seja o texto mais próximo daquilo que seria considerado o original. Quando abrimos a Bíblia, o que lemos? Então vamos fazer uma linha do tempo. Talvez a gente ache que nós estamos lendo fatos históricos, mas não, porque nós dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus. E um fato em si ele não possui inspiração nenhuma. O que possui inspiração é a interpretação que damos àquele fato. Então, um fato histórico em si é um fato. Mas um grupo de pessoas pode dar interpretações diversas acerca daquele fato. Então, a inspiração se dá no modo como se interpreta aquele fato. Então, vou dar um exemplo. Historicamente, o Êxodo se tratou de uma fuga de escravos do Egito. Mas não é assim que o povo que fugiu entende o fato. Entende aquilo como uma ocasião na qual Deus os libertou. E é desta forma que é narrado na Sagrada Escritura. Um exemplo do Novo Testamento, por exemplo, no dia 7 de abril do ano 30, morre crucificado sob Pôncio Pilatos, Yeshua Hanotzri, Jesus de Nazaré, profeta da Galiléia. Mas os discípulos de Jesus e aqueles que experimentaram posteriormente a morte, depois da morte de Jesus, que Jesus está vivo e ressuscitado, não narram desta forma, não narram que simplesmente foi a morte de um profeta na cruz.
Mas morre na cruz o Filho de Deus, morre na cruz aquele que é o Salvador da humanidade. Então é isto que aparece na Bíblia. Esta tradição, esta interpretação, o conto interpretado, né? Ele foi transmitido de pai para filho, de filho para neto, neto para bisneto. Então o forte era a tradição oral, a cultura judaica, o forte a tradição oral, o contar a história. Quando aqueles que detinham este conhecimento estavam em risco de morrer, ou alguma situação de crise fazia correr o risco de se perder esta memória bonita, isto era posto por escrito. Aí vem a escrita. Se não houvesse situações de crise que fizessem risco perder aquela memória, daquela tradição, daquele conto, daquela interpretação, o texto bíblico nunca existiria. Então aí vem a tradição escrita. Aquilo é posto por escrito. Por exemplo, em relação a Jesus no Novo Testamento, por pelo menos 40 anos se contaram histórias a respeito de Jesus. Só depois de 40 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus, é que se redige, é que se pegam essas histórias e se colocam por escrito. E como nós já vimos, essa tradição escrita foi em grego, hebraico e aramaico. E quando nós pegamos a nossa Bíblia hoje, nós vemos que ela está em português. Então significa que nós não estamos diante da Bíblia, originalmente falando, mas nós estamos diante de uma tradução bíblica, o que significa que alguém pegou aquele texto dito mais próximo do original, interpretou e traduziu para você. Então, o grande cuidado que se deve ter com a tradução bíblica. Nós não podemos assumir a tradução bíblica como se fosse a palavra descida do céu. Não. Ou seja, o texto bíblico traduzido, ele na verdade é um texto já interpretado por alguém que está te oferecendo aquela leitura. Então, por isso que se nós temos o costume de ter várias Bíblias, nós vamos notar que, por exemplo, na mesma passagem, ou seja, existem traduções bem diferentes, que mudam o sentido do texto, Por isso que nós não podemos de forma alguma ler a Bíblia ao pé da letra. Todo texto precisa ser interpretado. Até mesmo porque o que é inspirado por Deus é a mensagem, é a catequese que a Bíblia nos oferece, e não a letra em si, pois a letra em si nós temos até mesmo dificuldade de saber qual era a letra original do texto, conforme eu disse. E essa tradição escrita ela foi posta em forma de gêneros literários. Ou seja, o autor sagrado, para transmitir uma mensagem para nós, ele utilizou um jeito de dizer. Então nós precisamos saber o jeito de dizer, a que corresponde, qual é a intenção daquela mensagem. Nós não podemos ler um mito como se fosse uma história. Nós não podemos ler uma carta como se fosse uma poesia. Nós não podemos ler uma saga como se fosse um romance. Percebe? Então talvez aí seja o grande erro que nós temos em relação à Bíblia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou contar aqui uma historinha aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Era uma vez 3 porquinhos que construíram 3 casas, uma de madeira, outra de palha, outra de tijolo. Chega o lobo mau, sopra na primeira casa de palha, fala, abre esta porta, se não abrir eu vou derrubar. E ele sopra e derruba. Ora, nós sabemos que a verdade desta história dos 3 porquinhos não é que porco fala ou que porco constrói uma casa. Não. Ou seja, a verdade está na mensagem daquela história, E esta historinha se trata de uma fábula. O que é uma fábula? A fábula é um texto no qual personagens que não têm o dom da fala, falam. Porco fala? Não fala. Porco também não constrói casa. Lobo fala? Não fala. E tampouco assopra, Então ninguém se escandaliza diante dessa história dos 3 porquinhos de perceber que se trata de uma fábula, de uma história no qual se tira a mensagem. Agora, nós temos histórias nos quais animais falam na Bíblia? Temos, por exemplo, já está lá no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva estão lá no paraíso, aparece uma cobra que conversa com eles. Então a verdade daquele texto não é o fato de Adão e Eva ter existido ou não, ou de ter uma cobra que tenha falado. Aquilo ali é uma fábula.
A verdade do texto está na mensagem que o texto transmite. Tá vendo? Então, e quantas vezes se leu aquele texto como histórico, imaginando que existia um Adão e Eva, que teve uma cobra que falava? Pelo amor de Deus, vai ser uma fábula. Não se pode ler uma fábula como se fosse um texto histórico. Tá bom? Então é isso que nós precisamos atentar aos inúmeros gêneros literários da Sagrada Escritura. Então as línguas hebraicas, as línguas bíblicas, né? Nós temos aí o hebraico, nós temos o grego, nós temos o aramaico, materiais utilizados para escrever a Bíblia. Na época se tinha o costume de se escrever em pedras e cerâmicas, mas no caso da Bíblia nós não temos isso. Os materiais utilizados para a escrita da Bíblia foram o papiro e o pergaminho. Os locais onde for escrito o texto bíblico, então é naquilo que nós chamamos o entorno do Mediterrâneo. Então nós temos escritos que foram feitos em Alexandria, em Jerusalém, na Palestina, na Babilônia, na Antioquia, em Éfeso, Corinto e Roma. Grande parte do Antigo Testamento foi na Babilônia, em Jerusalém e Alexandria. As demais localidades provavelmente são localidades nas quais maior parte dos textos do Novo Testamento foram escritos. Onde se localiza Israel, o Estado de Israel? Aí no mapa mundi, você pode perceber que Israel se localiza aqui por sobre a África, aqui coladinho na Ásia, abaixo da Europa, o Estado de Israel. E o Estado de Israel, em comparação ao Brasil, é petititinho, é do tamanho do Estado de Sergipe. Então, quando nós lemos na Bíblia, nós de repente temos a impressão de estar diante de uma grande terra, mas não. Nós estamos diante de um territóriozinho que é menor, inclusive, do que o Estado de Sergipe em relação ao Brasil. A terra de Israel em relação ao Brasil. Toda a história bíblica se passa no chamado Crescente Fértil, que é este território de fertilidade aí por causa dos grandes rios que aí estão, o rio Nilo, o rio Eufrates, rio Tigre e rio Jordão, né? Então toda a história bíblica se passa aí praticamente neste entorno. Então é chamado de Crescente Fértil porque justamente parece ser uma lua crescente, dado a fertilidade. Uma outra curiosidade também, em relação, sobretudo, ao Antigo Testamento, o porquê de vários povos dominarem a terra de Israel. A terra de Israel era um corredor de passagem, ou seja, era um corredor fértil, porque aqui nós temos o deserto. Então, todas as nações aqui do norte que queriam dominar o sul, aqui dominar o Egito, obrigatoriamente tinham que passar por Israel. O Egito, querendo conquistar território, querendo bater aqui nos impérios do norte, tais como Babilônia, Assíria, etc., ou seja, obrigatoriamente tinha que passar por Israel. Né? Então a terra de Israel, a terra onde que corre leite e mel, era um corredor de passagem. Coitado das pessoas que por ali viviam. Era um lugar estratégico, tendo em vista a disputa dos impérios por aquela região. Né? Alguns impérios que existiam aí na época, que vão aparecer no decorrer da Bíblia, né? Então o Egito, o Hitita, os Mitânios, Assírios, Babilônicos, depois nós vamos ter os persas, os gregos e os romanos. Pois muito bem, nossa pretensão é agora entrar na história do povo de Deus, percorrendo esta linha do tempo. A melhor maneira da gente fazer uma bela introdução à Bíblia é conhecer a história de Israel, tentando localizar cada livro dentro do seu devido contexto. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.